Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e o programa de hoje está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, eu vou falar sobre moralidade administrativa. No segundo bloco, pergunte ao professor, vou responder dúvidas de todo o Brasil sobre os temas discutidos hoje. E o terceiro bloco, X da questão, nós vamos ver exatamente como esse assunto moralidade administrativa é abordado no exame da OAB. Se perguntarem para você qual a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva, você sabe diferenciar? Não perca a resposta daqui a pouquinho. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Não saia daí, daqui a pouco eu volto. Meu Deus, que assunto espetacular do nosso programa de hoje. Nós vamos falar do tema moralidade administrativa. Você sabe, meu querido, que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto o estudo de princípios e normas que disciplinam o exercício da função administrativa. Os princípios e as normas são as 2 espécies dentro do gênero regra jurídica. Os princípios se diferenciam das normas por várias razões diferentes. Uma razão fundamental é que o princípio não disciplina obrigatoriamente uma conduta concreta. O princípio é a condensação de um valor essencial dentro do sistema. Ao passo que a norma disciplina uma conduta específica, tem um conteúdo mais determinado, já o princípio tem um núcleo mais fluido. Muito bem. Os princípios de direito administrativo são dotados da chamada força cogente. Eles são dotados de obrigatoriedade. Todos nós temos o dever de cumprir os princípios do direito administrativo quando exercemos alguma função administrativa. Entre os princípios de direito administrativo, os 5 mais importantes para a prova da OAB são aqueles previstos expressamente no artigo 37 caput, cujas iniciais formam a palavra LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nosso tema de hoje, moralidade administrativa, se insere, portanto, no contexto dos princípios de direito administrativo expressamente previstos no artigo 37 caput da Constituição Federal. O que é o princípio da moralidade? Bem, o princípio da moralidade obriga a administração pública a observar valores que ultrapassam o simples cumprimento da lei. Não basta para que uma conduta administrativa seja válida que haja observância do comando legal. É importante que sejam também respeitados outros valores que fazem parte dessa noção de moralidade. Portanto, se você pensasse em termos gráficos, nós poderíamos imaginar que a legalidade faz parte de um conjunto e a moralidade administrativa um outro conjunto de valores. Esses 2 conjuntos têm uma área de contato, um ponto de intersecção, e as condutas localizadas nessa área de contato, nesse ponto de intersecção, seriam condutas ao mesmo tempo lícitas, porque conformes à lei, e condutas éticas, porque respeitantes do princípio da moralidade administrativa. Bem, respeitar a moralidade é observar padrões de ética, decoro, lealdade, probidade e boa-fé. Ética, decoro, lealdade, probidade e boa-fé. Cuidado, porque é muito comum cometer um equívoco quando se estuda o princípio da moralidade, que é associar
o princípio jurídico da moralidade administrativa, a ideia de uma moral social. Há quem diga isso, que respeitar a moralidade administrativa é observar os padrões da moral vigentes na sociedade. E não é isso, não. O princípio da moralidade administrativa não tem relação direta com a moral social, porque a moral social, a noção de certo e de errado, varia de uma pessoa para outra e também varia no decorrer do tempo. Eu não posso obrigar a administração a respeitar a moral social, porque cada pessoa tem um conceito diferente do que é certo e do que é errado. Veja, por exemplo, uma hipótese de um evento que desperta muitos posicionamentos distintos quanto à sua moralidade social. Veja o que acontece, por exemplo, nessa passeata conhecida como Parada Gay. Logo que se realiza uma manifestação como essa, você percebe pessoas com opiniões muito diferentes. Alguns são radicalmente contra, acham um absurdo, uma indecência, mas trocariam tudo na vida para estarem ali em cima de um carro alegórico, no lugar daquela pessoa mais fantasiada de todas. Outros não concordam com o evento, mas não são capazes de fazer nenhum ataque, não manifestam publicamente a sua opinião, não fazem nenhum gesto externo de repressão a esse tipo de manifestação. Há um outro grupo para quem essa manifestação é indiferente. Há pessoas que apoiam, mas apoiam de uma forma não ostensiva, não vão lá se manifestar a favor, mas acham que tem que ser manifestada a opinião de cada um, que eles têm direito de se manifestar. E há os apoiadores francos e abertos do movimento. Então, repare que um único evento desperta opiniões distintas sobre estar certo ou errado, sobre ser moral ou imoral. Como que eu posso vincular a conduta da administração a essa noção de moral social, se cada pessoa considera de forma diferente o que é certo e errado? E mais, a noção de moral social varia ao longo do tempo. Uma mesma pessoa pode ter opiniões distintas sobre o que é certo e errado no início da vida e ao final da vida, quando já é mais experiente. Eu costumo em sala de aula dar esse exemplo. Você imagine se um avô nosso, se hoje ele pudesse ser transportado para a época em que ele nasceu, talvez uma pessoa de 70, 80 anos, junto com um banhista em qualquer uma das praias brasileiras de hoje, vamos falar até do sexo masculino, para não parecer nenhum tipo de machismo, você pega um homem de sunga hoje, como qualquer um de nós, frequentando a praia, e você leve para 70, 80 anos atrás. Certamente esse indivíduo seria apedrejado na época em que nasceram os nossos avós. E, no entanto, hoje é normal as pessoas já acharem que não há nenhum problema. A mesma pessoa que acharia um absurdo há décadas atrás, hoje já considera algo mais aceitável. Então não é essa moral social a moral imposta pelo princípio da moralidade administrativa. Por isso que a doutrina diz que a moralidade administrativa tem a ver com a ideia de boas práticas da administração. Respeitar a moralidade administrativa é observar essas regras que decorrem das boas práticas da administração, dos usos e costumes consagrados pelo tempo, ainda que não previstos expressamente na legislação. Portanto, não cometa o erro de achar que a moralidade administrativa é uma vinculação da administração à noção de moral social, porque não é. É apenas uma observância das boas práticas